Fundamentos da fotografia composição, parte 5. Enquanto na última aula desta série discutimos sobre os elementos que constituem toda a composição visual, linha, forma, volume, tom, textura, espaço e cor, agora vamos conhecer os 7 princípios da composição visual. Equilíbrio, ênfase, padrões, unidade, contraste, proporção e ritmo. Estes são os princípios da composição visual. Mas o que queremos dizer com princípios? Qual a diferença destes para com os elementos da composição visual? Quando falávamos de elementos, falávamos dos elementos básicos que constituem uma composição. Agora que falamos sobre princípios da composição, focaremos nas relações que estes elementos estabelecem uns com os outros. Estas relações podem ser de equilíbrio, ênfase, repetição, unidade, contraste, proporção e ritmo. Por exemplo, no todo, juntos estes elementos podem passar uma sensação de unidade ou de contraste. Pode-se opor uns aos outros criando contrastes. No todo, os elementos juntos de uma cena podem passar uma sensação de equilíbrio ou mesmo de desequilíbrio. Alguns elementos podem ter uma ênfase maior do que outros mais coadjuvantes. Outros podem criar um ritmo ou podem transmitir sensação de maior estabilidade, enfim. Os princípios da composição visual tratam das relações entre os componentes de uma composição. O texto a seguir baseia-se amplamente nos textos de Shelley e Isaac, para o site ThoughtCo. Unidade. Unidade ou harmonia. Vários são os termos utilizados para descrever esta estratégia de composição, de fazer com que partes de uma obra mantenham-se juntas como um todo através de uma relação visual de coerência, uniformidade e similaridade. Veja, por exemplo, as imagens abaixo. Você percebe como elas possuem uma harmonia? Como se pode ver nestas fotos, o conforto da unidade está intrinsecamente ligado à simplicidade das cenas. Por vezes, a unidade vem também da redundância de informações, como as formas que se mantêm similares, as pétalas que ecoam a lua, a cor da roupa de banho do mesmo azul da piscina. Na foto de cavalos também como as cores e tons que se mantêm similares, nesse caso sempre próximas de um verde acinzentado, menos saturado. Para se construir esta unidade, pode-se, por exemplo, apelar para a simplificação, retirando todo e qualquer elemento dispensável e que não tem uma coerência com o todo. A seguinte fotografia de Andrea Gruski foi editada para tirar tudo que o fotógrafo considerou prejudicial à unidade, ou seja, árvores, construções foram apagadas na pós-produção. Já esta fotografia teve as cores editadas para atingir uma maior unidade. Muitos filmes passam por todo um processo de tratamento de cores, para que, como um todo, as cenas guardem uma unidade entre si. É possível levantar o argumento de que o excesso de unidade pode fazer uma composição chata, enfim, desinteressante, como nestas fotografias. Nestes casos, algum elemento que se destaque mais por contraste pode ser a solução. Contraste. Em fotografia, frequentemente falamos de contraste no sentido de maior ou menor diversidade de tons. Neste sentido, uma fotografia com amplo contraste é aquela que tem tons bem divididos de preto absoluto à sombra, ao cinza médio, aos realces e, por fim, ao branco absoluto. Uma fotografia com pouco contraste nesse sentido é aquela em que todos os tons da cena se aproximam em uma zona de luminosidade, podendo, por exemplo, parecerem todos acinzentados, ou todos escuros, ou todos claros. Contudo, quando falamos do contraste como um princípio de composição visual, aqui este conceito tem uma compreensão mais ampla. Contraste aqui indica toda variação, diferença, individualidade, irregularidade. A ideia é que o contraste pode quebrar uma unidade, inserindo uma variação. Na imagem seguinte,
vemos o quanto o vermelho quebra a unidade da cena no geral esverdeada e escura, atraindo o olhar. O contraste, como veremos, é muito importante para criar ênfase, já que comanda a atenção do observador pela força da diferença. O contraste pode ser uma questão de arranjar elementos opostos, como luz e sombra. Pode ser sobre a distinção de tons entre tema e plano de fundo, sim. Vejamos um exemplo em que há pouco contraste de tons entre um tema e um plano de fundo. Nas fotografias a seguir, a relação entre os tons no geral é de baixo contraste, já que todos os tons tendem às zonas de tons escuros, de sombra ou de preto absoluto. Neste sentido, o fotógrafo tenta ressaltar uma unidade entre todos os personagens e a escuridão do ambiente. De modo oposto, quanto maior o contraste de iluminação entre um objeto e seu fundo, maior será a atração visual exercida para o tema contrastante. Nestas fotos, o contraste entre fundo escuro e elementos claros permite de imediato maior destaque aos personagens, ou seja, diferença, individualidade. Mas contraste também pode ser sobre qualquer variação, distinção, como por exemplo o contraste de forma, de círculos e quadrados, ou o contraste de cores, enfim, tudo aquilo que permita a percepção da diferença dentro da cena. Áreas contrastantes na arte podem expressar ambiguidade, tensão. Quando formas opostas são definidas uma ao lado da outra, o observador geralmente é atraído para esta polaridade. Ele tentará entender o que se está querendo dizer com esta oposição. Na fotografia, o contraste também pode ressaltar oposições simbólicas. Luz e sombra, vida e morte, natural e artificial. Por fim, se há contraste de inúmeros elementos, ou seja, variedade extrema de unidades, isso pode transformar uma fotografia em uma confusão. O oposto da unidade é o caso proporcional dessas fotos de Martin Parr. Já no caso desta fotografia de Andreas Gursky, ou mesmo desta pintura de Jackson Pollock, podemos observar o quanto, mesmo com o contraste de vários elementos, ainda assim é possível conseguir criar um sentido de unidade com o todo. ênfase. ênfase é o princípio da arte que ocorre sempre que um elemento de uma obra ganha dominância em relação aos demais. É usada na arte para atrair a atenção do observador a uma área particular da obra. Qualquer obra de arte pode ter mais de uma área de ênfase. Contudo, tipicamente, uma tende a ser mais dominante em relação às outras. Observe esta obra de Piero della Francesca. Você consegue identificar que elemento tem maior ênfase? E esta obra de Caravaggio? E esta de William Adolph Bouguereau? Qual o elemento com maior ênfase? Em todas, Nossa Senhora tem dominância. E Jesus também na última. Mas como os artistas conseguiram provocar estas ênfases? Proporção, contraste por iluminação, localização são algumas das respostas. Várias técnicas podem ser utilizadas para se conferir ênfase, cor, contraste, localização, proporção, são alguns exemplos. Como no caso da obra de Piero della Francesca. No caso da imagem abaixo, é a proporção que dá ênfase ao Senhor. Sabemos pelo tamanho que toma da cena que ele é o tema desta, não o copo ou a xícara de café. A localização, posição que um elemento ocupa na cena também pode conferir ênfase. Por exemplo, na obra de Leonardo da Vinci, A Última Ceia, a centralização de Jesus dá a este personagem uma dominância, que é reforçada ainda pelo fato de que todas as linhas da cena apontam também para ele. Esta estratégia de centralização foi muito utilizada no Renascimento. No caso da obra de Bouguereau, que observamos anteriormente, a posição central, o olhar dos personagens dirigindo-se à Virgem e a auréola definem a ênfase nesta personagem. A centralização é também utilizada na seguinte fotografia de casamento, para conferir ênfase. O fato de que os demais personagens olham para os noivos no centro também amplifica essa ênfase.
Uma outra estratégia para conferir ênfase é a utilização de uma cor que chame a atenção. Por exemplo, uma cor mais saturada, vibrante do que as demais da cena pode servir como um ponto de atração. Nestas duas fotografias, como no geral as cenas têm cores menos saturadas, tons de cinza, o amarelo se destaca, atraindo a atenção do observador. Como a auréola na obra de Bouguereau, a cor aqui estabelece um ponto de atração. O plano, por vezes, importa também. Nesta fotografia, a cor rosa da bola de chiclete também se destaca, atraindo atenção para o menino. O fato de que ele está bem mais nitidamente registrado no primeiro plano dá a ele também maior ênfase em relação às crianças que brincam ao fundo. Contudo, as linhas da cena levam o olhar do observador ao fundo da cena, de modo que o olhar não fique estacionado. Há uma transição de focos. Além do contraste de cor, também o contraste de luminosidade pode ser empregado para ressaltar a dominância de um elemento. Esta é uma estratégia muito utilizada por Caravaggio e pelo Barroco de modo geral. É a estratégia que utilizou para chamar a atenção para Maria. Em meio a cenários muito escuros, o personagem mais iluminado ganha ênfase no todo. É o caso desta fotografia. Uma outra forma de adicionar ênfase é através de molduras internas à cena. Na seguinte obra de Rafael, a própria construção ao fundo emoldura a personagem principal. Em fotografia, um tema pode ser emoldurado de diversas formas, algumas bem criativas. Nas imagens abaixo, os pés de uma criança emolduram uma outra ao fundo, e os galhos da árvore emolduram o pássaro. Padrões. É importante lembrar que nem toda obra dá a um elemento específico uma dominância em relação aos outros. É o caso das obras de Andy Warhol, em que discute a reprodutibilidade, a industrialização, mostra padrões com dezenas de objetos. Da mesma forma, uma fotografia pode trabalhar com lógica semelhante, em que nenhum elemento tem a ênfase maior do que o outro. Uma composição pode ser totalmente feita de um conjunto de elementos que se repetem. Padrões são uma parte inerente da arte, que atrai e hipnotiza o observador. Padrões são usados há muito tempo na arte. Por exemplo, no bando de leões em Lascaux, nos adornos em cerâmicas ou arquitetura. Padrões podem provocar uma satisfação fácil ou mesmo nos intrigar. Seja quando estes são claramente identificados, como nas Marilyns de Warhol, ou quando precisam de análises mais calmas, como nos casos dos respingos aparentemente aleatórios de Pollock. Uma sequência de muitos elementos iguais ou semelhantes cria padrões visuais. Estes padrões na fotografia podem ser bastante agradáveis. Observe estes exemplos. Em meio a padrões, um elemento que se diferencia ganha ênfase e dá à imagem um aspecto ainda mais interessante. Mas cabe lembrar que o conceito de padrões pode ser ampliado quando pensamos em padrões, imagens de tabuleiro, papéis de parede vêm à mente. Mas padrões não precisam sempre ser a repetição de um elemento idêntico. É possível criar padrões com a repetição de uma cor ou de uma paleta através de vários trabalhos. Neste sentido, padrões podem ligar obras diversas de uma mesma exposição, ressaltando a existência de um estilo, uma linguagem que as une. Nesse sentido ampliado, o padrão serve à unidade. Equilíbrio. Os elementos dentro de uma cena possuem peso. Por exemplo, cores escuras têm maior peso que as claras. Cores mais saturadas têm mais peso que mais neutras. Cores mais quentes são mais pesadas que as mais frias. Quadrados são mais pesados que círculos e formas mais complexas, como os hexágonos, mais pesadas que as mais simples, como quadrados. Formas maiores, logicamente, são mais pesadas que as menores. Linhas mais grossas são mais pesadas que linhas mais finas. Uma forma ou volume com textura tem mais peso do que as sem. Formas ou objetos localizados nas bordas ou quinas da composição têm mais peso.
Então compare estas duas fotografias de Walter Firmo. A segunda foto parece mais desequilibrada do que a primeira. A primeira é mais estável, a segunda mais dinâmica. Uma vez que compreenda que elementos visuais têm peso, entenderá que este peso pode ser distribuído de modo a construir composições mais ou menos equilibradas. Os artistas, de modo geral, se esforçam para criar equilíbrio. Um trabalho equilibrado em que o peso visual é distribuído uniformemente ao longo da composição parecerá estável, fará o observador se sentir confortável. Por outro lado, o trabalho desequilibrado parecerá instável, cria tensão. É importante lembrar que, por vezes, artistas criam esta instabilidade deliberadamente. É o caso da obra Cubo Vermelho de Isamu Noguchi, assim como da seguinte fotografia de Platão. Existem alguns tipos de equilíbrio. Equilíbrio simétrico ocorre quando dois lados de uma obra são iguais, idênticos ou quase idênticos. Pode ser atingido desenhando uma linha imaginária no centro do trabalho, ou horizontal ou vertical, deixando os dois lados idênticos ou similares. Esse tipo de equilíbrio cria um senso de ordem, estabilidade, racionalidade, solenidade, formalidade. Pode funcionar como uma imagem espelhada. Simetria em torno de um eixo central é chamada de simetria bilateral, pode ser vertical ou horizontal. A busca do equilíbrio foi muito importante para artistas renascentistas, justamente pois buscaram ressaltar estas sensações de ordem, estabilidade, racionalidade. E a opção pelo equilíbrio simétrico, para tanto, foi frequente. Nas fotografias abaixo, podemos ver o uso do equilíbrio simétrico por meio do eixo vertical. Há ainda o equilíbrio cristalográfico, de mosaico, ou equilíbrio total, também que encontra harmonia na repetição, em padrões. A simetria radial é uma variação do equilíbrio simétrico. Aqui os elementos estão igualmente organizados ao longo de um ponto central. Uma vantagem é que a simetria radial tem um forte ponto de foco. Veja este tipo de simetria na fotografia. A mais incerta forma de se estabelecer equilíbrio é a do equilíbrio assimétrico. Este é mais dinâmico e menos formal que o equilíbrio simétrico. Aqui os dois lados não são iguais, mas parecem ter um peso visual igual ainda assim. Por exemplo, vários elementos pequenos de um lado podem se equilibrar com um elemento maior do outro. Uma forma escura pode ser contrabalanceada por várias formas mais claras. Por exemplo, na obra A Festa do Barco, de Mary Cassatt, a figura escura da direita inferior se equilibra com a vela e as pessoas de roupa clara da esquerda superior. Em Noite Estrelada de Van Gogh, o triângulo escuro é contrabalanceado pelo círculo amarelo no outro canto da tela. Na imagem fotográfica a seguir, podemos ver que o branco da roupa do rapaz tende a contrabalancear o preto da pele do animal, criando certo equilíbrio. Proporção. Proporção refere-se ao tamanho relativo das partes dentro de um todo. Neste caso, o todo pode ser um único objeto, como o rosto de uma pessoa, ou toda a obra de arte, como em uma paisagem. Essencialmente, a proporção ajuda o visualizador a dar sentido à obra de arte. Se algo parece estranho, então pode ser perturbador, porque não é familiar. No entanto, os artistas também podem usar isso a seu favor. Alguns artistas distorcem propositalmente as proporções para dar uma certa sensação à obra ou para transmitir uma mensagem. Na pintura, noções de proporção idealizadas foram muito utilizadas ao longo da história da arte, em especial no que se refere à representação do ser humano, como se vê no estudo de Leonardo da Vinci, Homem Vitruviano. No seu Davi, Michelangelo usou a matemática grega clássica para esculpir um corpo de proporções perfeitas. É interessante identificar que as percepções de belas proporções mudam ao longo dos tempos. Na Renascença, as figuras humanas tendem a ser mais roliças, desde que isso implicava fertilidade. Hoje, os modelos são bem mais
magros, o que poderia ser associado antes à doença. A fotografia pode expressar as proporções naturais dos corpos humanos, mas também pode, por meio de manipulações, estimular ideais muitas vezes impossíveis de se atingir. Na pintura, a proporção afeta a nossa percepção de perspectiva também, desde que parece tridimensional se os objetos são dimensionados corretamente uns contra os outros em relação ao ponto de vista. A proporção entre uma montanha à distância e uma árvore em primeiro plano deve refletir a perspectiva do observador. A árvore não é, na realidade, tão grande quanto a montanha, mas, por estar mais perto do visualizador, parece muito maior. Na fotografia, alguns utilizam-se desta consequência da perspectiva para criar efeitos inusitados e criativos. Ritmo é um princípio da arte difícil de descrever em palavras. Reconhecemos ritmo na música. Na arte é mais complexo, mas comparemos 3 obras. O trabalho de Jackson Pollock tem uma fúria de movimento que nunca dá ao espectador uma pausa. Vincent van Gogh tem um ritmo graças a pinceladas rodopiantes e bem definidas. Grant Wood tem um ritmo muito mais suave em seu trabalho. Sua paleta de cores tende a ser sutil e ele usa padrões em quase todas as peças. O ritmo é o que define a forma como o observador viaja o olhar pela imagem. É sobre tempo e sobre como se dá o movimento de nossos olhos. Um padrão tem ritmo, mas nem todo ritmo é padronizado. Por exemplo, as cores de uma peça podem transmitir ritmo, fazendo seus olhos viajarem de um componente a outro. As linhas podem produzir um ritmo implicando movimento. As formas também podem causar ritmo pelas maneiras como são colocadas uma ao lado da outra. Bom, acabamos aqui nossa série sobre composição. Na próxima aula, discutiremos sobre pós-produção. Até lá!